Chamo-me Paulo Melo Romeira. Sou um cidadão português, casado, tenho 3 filhos menores. A minha esposa encontra-se desempregada há cerca de 4 anos. Hoje é um dia particular para mim e para todos os cristãos. É o dia de Páscoa, é o dia da renovação, é o dia da luz, é o dia de uma nova esperança. E é isso que me faz estar aqui convosco, porque decidi, em definitivo, arrancar com um novo ciclo na minha vida. Isso já andava a ser preparado há muito tempo, mas penso ser a altura oportuna, face até ao próprio dia para o poder fazer. Vou iniciar aqui um ciclo de revolta contra toda aquela classe governativa que nos tem gerido nestas últimas décadas. Ao longo dos anos tenho partilhado este sentimento junto do ciclo restrito de pessoas em comum movimento e, em particular, os alunos que tive nos módulos de gestão das organizações, em que facilmente se verificava os motivos por o qual nós não éramos competitivos no mercado nacional e no mercado internacional. Essas conclusões eram tão evidentes que, na realidade, muitos ficavam com as lágrimas nos olhos, outros tantos indiferentes e muitos riam-se. Aliás, no fundo, o espelho daquilo que ia acontecendo nestes últimos anos. Infelizmente para todos, hoje seguramente todos ou quase todos estarão a chorar. Há muito tempo que eu me levantava todos os dias com um nítido sentimento que não estava a trabalhar para o bem comum, mas sim para o bem de alguns. Há cerca de 2 anos resolvi, então, investir uma boa parte do meu tempo a estudar o que é que na realidade estava a passar. Eu queria saber o porquê das coisas. Como é que as coisas funcionavam. Talvez isso já me venha da minha adolescência e da minha própria infância, em que muitas vezes, como não havia internet, eu tenho 45 anos, é nessa altura, quando quando tínhamos alguma dúvida, tínhamos que nos recorrer dos livros. Eu tinha 2 livros em particular que me apaixonavam. Era o Porquê das Coisas e o Como Funciona. Aliás, livros esses que ainda os tenho hoje comigo. Era necessário saber o porquê das ondas, o porquê do vento, o porquê do sol e por aí fora. Ou então como é que funciona uma máquina a vapor, como é que funciona uma bomba elétrica e por aí fora. E no fundo eu tinha necessidade de perceber o porquê. Por que razão é que se eu estudei por os mesmos livros daqueles que nos governaram e que nos governam, se eu aprendi o mesmo alfabeto, se eu aprendi os mesmos números, se eu aprendi as mesmas cores, se eu aprendi a multiplicar, a dividir, a subtrair e a somar como eles, por que razão? Mas por que razão é que do ponto de vista económico e do ponto de vista estratégico se continuavam a cometer erros sobre erros, erros sobre erros, de uma forma escandalosa. Porquê? Então, nos últimos 2 anos, iniciei um estudo, e na realidade foi mais um estudo do que uma leitura, em que me socorri de mais de 13 obras de referência de pessoas que viveram e vivem dentro do sistema e fora dele. Uns, naturalmente, escreveram os livros por uma questão de patriotismo, outros porque quiseram ter o seu momento de glória. Enfim, li e estudei um conjunto vasto de documentos onde se incluíram diversas leis da República Portuguesa, incluindo a própria Constituição da República Portuguesa. E agora também compreendo por que razão é que nunca existiu o interesse de
divulgar e até obrigar as pessoas a ler a Constituição da República. Aquilo que verifiquei, em que, ao meu conhecimento técnico e pessoal, em que fui anexando ao longo dos anos todo aquele conhecimento que, no fundo, os jornais, as revistas e a imprensa da especialidade nos foi transmitindo, ou me foi em particular transmitindo. Anexei então todo esse conhecimento adquirido na leitura dessas obras de referência, bem como toda a informação paralela que fui analisando. Todo esse conhecimento coloquei-o num livro. Um livro que é o reflexo disso mesmo. Livro esse que foi a fonte de inspiração para esta minha atitude. É um escândalo aquilo que se verificou. É incompreensível da forma como fomos conduzidos até aqui. Eu cheguei a ponderar várias alternativas para o livro, no que diz respeito ao seu título. Até que decidi o seguinte título: face àquilo que consegui apurar. Acordem, fomos e continuamos a ser enganados, roubados e escravizados. Sabiam que desde o 25 de Abril, ou seja, há cerca de 35 anos, Portugal já atingiu a bancarrota 3 vezes. 3 vezes. De 10 em 10 anos, temos que voltar sempre a esta miséria. Acham isto normal? Acham normal que pelo menos desde 1998, eu sublinho, pelo menos desde 1998, que esta situação estava a prever? Recordo-vos, por exemplo, aquilo que disse um secretário de Estado do governo de António Guterres. Estávamos no ano 2000, em que ele dizia que não era preciso ser técnico para quem chegasse ao Ministério das Finanças verificar que aquela situação era insustentável. Ou o grande slogan do Dr. Durão Barroso, quando foi eleito para o Governo Central, em que falava do famoso discurso da tanga, que os socialistas tinham deixado Portugal de tanga, e que mais tarde foi aperfeiçoado esse discurso por um ministro do seu governo, em que disse num parlamento que se não fosse estarmos em outubro, que o PS não tinha deixado o país de tanga, mas sim de fio dental. Ou seja, reparem que nos últimos 12 anos todos os partidos políticos que estão na esfera do poder, PS, CDS e PSD, sabiam no estado em que o país está. E qual foi o resultado? Qualquer um destes partidos, enquanto lá esteve, agiu pelos seus próprios interesses, abdicando completamente dos interesses do país e dos interesses das pessoas, que no fundo representam este país, e continuaram a agir como se nada fosse. Isto é um escândalo. O sistema partidário alimentou-se durante todos estes anos. Esqueceu por completo as pessoas, olhou única e exclusivamente pelos seus interesses, pelos interesses daqueles que lhes são fiéis e pelos interesses dos grupos económicos que os patrocinam. Esta é a realidade. Neste momento, temos no poder e na própria oposição um conjunto de indivíduos que nasceu, foi criado e foi alimentado por todo este sistema. Qual é o resultado? Mais do mesmo. Seja o partido que esteja no poder, porque eles habituaram-se a partilhar o poder entre eles, por trás acordam e trabalham
uns com os outros para manter todo este sistema e pela frente partem-se todos. Enfim, uma miséria completa. Devido a isto, eu decidi não publicar o livro, manter o livro como fonte de inspiração para a criação de um movimento que vai procurar por todos os meios não violentos e socorrendo-se todas as ferramentas que a democracia nos coloca à disposição para alterar o sistema das coisas. Isto tem que ser mudado. Demos um nome ao movimento. O movimento chama-se Revolução Branca. Tem um sentido muito definido, a razão pelo qual o movimento tem este nome, que eu convido desde já todos a procurarem encontrar e visitar a sua página no Facebook para se inteirarem de quais os princípios e quais os objetivos que se move, por o qual se vai mover este movimento. Há muitos anos que deixei de ser palhaço. Hoje luto para deixar de ser escravo e para não permitir que esta herança chegue aos meus filhos. No fundo, chegamos a uma situação que é a seguinte. Há 3 tipos de pessoas em Portugal. Os cobardes, e esses naturalmente continuarão a seguir o seu caminho. Os corruptos, e os corruptos, estamos aqui perante os corruptos ativos e os corruptos passivos. Há os corruptos passivos que fazem parte do sistema político e há aqueles que, apesar de não estarem integrados no sistema político, fazem de conta que não é nada com eles e continuam a seguir o seu caminho como se nada fosse, mas esses estão completamente enganados porque com a atitude que estão a ter estão a dar cobertura a esta pouca vergonha. E há os que restam, homens e mulheres de coragem que assumem em definitivo que é necessária uma alteração profunda da estrutura de Portugal e que essa alteração profunda passa por retirar aos partidos políticos a exclusividade do poder para permitir à sociedade civil e a todos aqueles homens que têm dignidade e que têm coragem de assumir o controle deste país. Meus amigos, os partidos políticos há muito desistiram das pessoas. Olham pelos seus interesses, criam estruturas duplicadas no Estado para não retirar dessas empresas, dessas estruturas, as pessoas que estão ligadas aos outros partidos, ou seja, eles partilham o poder mesmo quando uns estão no governo e outros estão na oposição. Para além disso, orientam centenas e centenas de investimentos em função dos seus interesses e dos interesses dos grupos económicos que os patrocinam. Meus caros amigos e cidadãos portugueses, foram bilhões e bilhões de euros que entraram neste país dados. Foram bilhões e bilhões de euros que entraram nestes países a taxas de juro bonificadas. Foram bilhões e bilhões de euros que entraram neste país a taxas de juro de mercado. E qual foi o resultado? A miséria. A miséria. Estes homens que nos governaram durante todos estes anos, aquilo que fizeram foi enganar-nos, roubar-nos e escravizar. E estes que estão no poder para branquear toda esta situação e para procurar por todos os meios ao seu alcance branquear o passado e que esta situação que nos tem trazido até aqui se perpetue no tempo. 3 vezes que atingimos a bancarrota desde o 25 de Abril.
depois de tanto dinheiro que entrou, acham isto normal? Acham normal que desde 1998 pelo menos esta situação se adivinhe e que nada tenha sido feito? Antes, pelo contrário. Isto não é normal. E eu hoje sei por que razão é que não é normal. E daí ter resolvido criar este movimento em que um dos seus primeiros objetivos é a tomada de consciência. Tudo faremos para que as pessoas vão tendo conhecimento de tudo aquilo que se passa. Agradeço então que verifiquem e vão acompanhando todas as atividades do movimento. O movimento é livre, é um movimento que sai da sociedade civil, é um movimento que tem uma fonte de inspiração, e essa fonte de inspiração é na realidade a fonte de inspiração de todos nós, porque fomos e continuamos a ser enganados, roubados e escravizados. Acordem. Vamos nos unir, vamos desenvolver um conjunto de atividades sempre suportados na não violência, mas é inevitável e é necessário nós conseguirmos conquistar a democracia que há muito, mas muito foi perdida em Portugal. 2 notas para me despedir. Em primeiro lugar, ou assumem esta luta, repito, sempre numa perspectiva de não violência, ou vamos acabar a grande maioria dos portugueses, ou seja, milhões de portugueses, para não arriscar dizer 9 milhões e 900 mil portugueses, vamos acabar a comer 2 malgas de arroz por dia e a dormir debaixo da máquina de corta-e-cosa. A palavra final é para os partidos que estão na Assembleia da República, que não os 3 principais partidos. Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes. Durante muitos anos tiveram várias oportunidades para poder alterar o rumo das coisas. Nunca o fizeram. Nunca o conseguiram fazer. Eu estou a ter esta chamada de atenção para que o PS, PST e o CDS não digam que este movimento está associado à extrema-esquerda ou está associado à esquerda. Nós somos apartidários, o nosso partido é unicamente o nosso país. Vocês, como partidos da oposição, tiveram a vossa oportunidade de alterar o estado das coisas, para alertar os portugueses daquilo que se estava a passar, para utilizarem todos os meios ao vosso alcance, porque são pagos por os portugueses para isso, para procurar alterar as atitudes. Qual foi o resultado? Nenhum. Foram incapazes até hoje de tomar qualquer atitude dentro ou fora do Parlamento para que estas coisas se alterassem. Procurem informação sobre o movimento Revolução Branca.